Marcos, esse crime foi uma tentativa, né, de feminicídio. A vítima, a senhora Ilma, ela estava na sua residência quando o seu ex-marido, né, após pela manhã, teve uma audiência de separação e ele não aceitando a condição do divórcio, bem como da separação, ele se dirigiu à noite para a casa dela, onde ela estava com os familiares, e aí ele desferiu 2 tiros, a queima-roupa, no peito, e quando ela tentou fugir, correu um tiro na cabeça. Graças a Deus, pelo empenho da Polícia Militar, que conseguiu dar um atendimento em 3 minutos, a viatura chegou, então ela conseguiu ser socorrida a tempo, né, e está viva, né, para contar essa triste história. O acusado, no caso, está preso? Tá, ele já vai há 4 anos preso, né, e terça-feira agora, né, é o júri. Para além para você, como advogado, é fácil, por exemplo, atuar num caso como esse? Na verdade, Marcos, não é fácil, né, porque infelizmente a gente ainda tem uma sociedade machista que ainda, de certa forma, dificulta um pouco o trabalho, né, da defesa, principalmente quando se refere à situação de mulher, né? Mas, por outro lado, as provas são muito concretas, né? Inclusive o próprio acusado é réu confesso, né? No caso, ele confessou que queria matar a ex-esposa? Ele confessou que praticou o crime, né? Que deferiu os tiros, né? Agora, a tese dele, né, provavelmente será de que ele não tinha intenção de matar. Qual era a intenção dele? O que é que ele disse no... No primeiro processo, né, ele não deixou claro qual era a intenção, né? Mas é claro que uma pessoa que dá 2 tiros no peito e um na cabeça, né, não tem outra intenção a não ser realmente matar, né? Geralmente, quando você não quer matar, você vai dar um tiro na perna, um tiro para cima, mas quando você dá 2 tiros na cabeça, no peito e um tiro na cabeça, então assim, é muito difícil você tentar dizer que você não teve a intenção de matar. Na época, a Ilma vivia com o Adriano? Isso, na época eles já estavam em processo de separação e que inclusive o fato interessante é que na manhã houve audiência de separação. Só que ele se negou, na época, a assinar o termo de separação. Mas houve audiência, né? Na época o juiz foi o Dr. Luiz Antônio, né? E já existia medida protetiva, né? Já tinha uma medida protetiva de afastamento dele, mas mesmo assim ele já tinha descumprido outras vezes a medida protetiva, né? E quando foi à noite, no mesmo dia da audiência, foi que ele cometeu o crime. Ele, na época, não queria a separação? Por isso, essa foi a motivação para o crime? A motivação foi simplesmente o fato dela ser mulher e dele não aceitar, né, o fato dela se separar. Essa principalmente é a motivação do crime, né? Ela na condição de mulher, ele não aceitava que ela, né, pudesse ter uma vida, né, separada, pudesse reconstruir sua vida. O que a gente, infelizmente, vê muito, né, nas separações, que é essa questão da dominação, né, da dominação do homem sobre a mulher, de achar que tem a posse, né, que infelizmente é o que a gente tem a cada dia, né, presenciado mais na sociedade. Então, para você ter uma ideia, a última estatística de feminicídio, a cada 1 hora, 500 mulheres são agredidas, né? Ou seja, isso vai dar uma média de 8 mulheres por minuto. Como é que era a relação da Ilma com o Adriano? Sempre foi uma relação conturbada? Eles foram casados, salvo engano, 20 anos, né? 20 anos. E o que culminou essas agressividades foi justamente o término da relação. Então, assim, a relação chegou em um ponto que foi se desgastando, que geralmente acontece em muitos casamentos, e
foram para a separação. Então, o estopim foi justamente ele não aceitar a separação. Agora, mesmo o Adriano dizendo que não tem intenção de matar a ex-mulher, ele também feriu outras pessoas, isso, né? foi o seguinte, no dia, a Ilma estava na calçada, juntamente com a sua mãe, e tinha um vizinho, um adolescente, e mais duas sobrinhas, a sobrinha e uma amiga, adolescentes, também sentadas na calçada. Quando ele chegou na moto, né, assim que ele chegou, que ele desceu da moto, ele já foi puxando a arma dentro de uma enrolada de uma flanela e tentou, queria, segundo a denúncia, né, ele diz o seguinte, que perguntou para ela, disse que queria falar com ela. E ela, assustada, disse, não tenho o que falar com você. E aí ele já deferiu o primeiro tiro. Quando ele deferiu o primeiro tiro, que deferiu o segundo tiro, a bala que entrou no peito dela saiu pela costela. E aí já feriu a criança que estava no lado. E a criança correu. No momento que a criança percebeu que era arma, mas foi uma ação tão rápida, né, a surpresa foi tão grande deles que a criança só veio saber que estava ferida depois. Né? Então, assim, no momento dos tiros, estava uma vítima, a criança, um adolescente do lado, e mais dois adolescentes sentados na calçada, e a mãe dela sentada na calçada em frente a ela. A família estava reunida na calçada conversando. Normalmente, como é um padrão das famílias daqui do Seridó, ficarem conversando na calçada à noite, quando foi surpreendida por ele. Mesmo preso, né? Ou mesmo com esse companheiro preso, aí ela tem conseguido manter uma vida tranquila ou também há um certo medo ainda dessa situação? Marcos, essa questão da violência doméstica, né, então um dos fatores, né, predominantes é o trauma, né, também pós-agressão. Então, assim, o medo é constante. Então, sempre ela vai ter esse medo. Né? Do mesmo jeito que ela procurou o Poder Judiciário para as medidas protetivas, porque ela tinha um receio, né, Claro que eu acredito que jamais ela pensaria, né, que ele chegaria a esse ponto de tentar contra a vida dela. Mas um outro tipo de agressão, e até a própria agressão, que não é só agressão física, que havia agressão psicológica, eram ligações, ameaças. Então, a partir do momento que ela procurou o judiciário para essas medidas protetivas, foi para tentar cessar essas agressões. E o medo continua, né? Por mais que a gente diga, já houve o fato, mas o medo continua, né? Esse trauma não vai sair nem dela, né? Nem tão facilmente, nem tão pouco dos seus filhos, porque os filhos, tanto a filha e o filho menores na época, né, eles presenciaram, eles viram a mãe caída, né, e ensanguentando. Né? Então, assim, na hora que foi cometido, que a mãe sofreu os tiros, as crianças estavam dentro de casa. E na hora que ela foi baleada, que eles saíram, eles presenciaram aquela cena. Então eles viram a mãe, né, ferida. Então esse trauma não sai tão cedo, né? As crianças, tratamento psicológico, mas é um trauma que tão cedo não sai da vida das crianças. É um júri previsto para quantos dias? O júri está previsto para um dia. O júri está previsto para um dia. A gente não sabe, o júri é muito dinâmico, né? Mas a previsão do júri é para um dia só, para o dia 7. A gente não tem a previsão de que ele se estenda para o dia 8. E você tem alguma expectativa com relação ao resultado? Marcos, eu não costumo quantificar, né? O resultado para a gente é a condenação. Né? Então, assim, quanto a limite, a fixação, né, é um critério que a gente não costuma especular, não. O que a gente quer é que realmente seja feita justiça, que ele seja condenado, né, e que dentro, claro, da legalidade, que a pena que ele possa cumprir seja realmente a pena que a legislação impõe a essa conduta. Você acha que
Só para fechar, você acha que esse júri de terça-feira é um momento histórico na cidade de Caicó e pode servir de exemplo aí até para, digamos assim, para quem, por exemplo, está na luta aí do combate ao crime de violência contra as mulheres? Marcos, esse júri, salvo engano, ele é o primeiro júri em relação a feminicídio em Caicó, né? É uma tentativa, mas é o primeiro júri. E eu acho que é a resposta, é um momento em que a sociedade pode sim dar essa resposta, que a sociedade tanto espera, principalmente Caicó, né? Então, é através da decisão dos jurados que a sociedade vai ter a resposta, né? Então, é um júri muito importante, é um precedente que vai abrir, né? É um não, né? É um não à violência, né? Então, ele vai ser um marco, realmente é um marco, né? É o primeiro júri em relação a feminicídio em Caicó, e vai ser de suma importância para a sociedade essa resposta desse júri.